A chance do governo americano eventualmente comprar Bitcoin para o seu tesouro beira os 100% num horizonte longo o suficiente de tempo. A grande questão é o quando. Esse mercado de apostas na Polymarket está dando essa chance de estava dando 30 e poucos por cento para a reserva ser estabelecida nos Estados Unidos nos primeiros 100 dias do governo Trump. Ah, era verdade, tinha esse detalhe, esqueci. Então tinha esse detalhe que é importante e que Uhum. até acho que dá mais ênfase à sua pergunta, né? Pô, você já está com essa chance toda pros Sim. primeiros 100 Isso, dias, era isso mesmo que eu tinha perguntado pra ele. então qual que é o upside que ainda resta, né? Uhum. E é uma pergunta boa. Eu sempre lembro de em topos, em ciclos passados, quando chegava perto de um topo de preço do Bitcoin, eu lembro de que parecia que o mundo inteiro estava abraçando a criptomoeda. A gente estava no precipício da grande onda de adoção, aquela sensação de que todos os presidentes estariam comprando Bitcoin em breve. E eu fazendo uma autocrítica, hoje eu tô com uma sensação parecida. Pô, a gente está a dias da posse do Trump, Estados Unidos vai montar uma reserva nacional estratégica, outros países vão seguir atrás nessa corrida. Será que a gente já não está num pico de euforia e não vale a pena botar o pezinho um pouco no chão? Então, por um lado, acho que sim. Acho que o momento de melhor risco-retorno para se comprar cripto nesse ciclo passou e a gente falou disso várias vezes, né? Uhum. Quando o Bitcoin estava com os preços suprimidos e ninguém acreditava, era a corretora quebrando e o negócio ia morrer. Agora a gente está no outro lado, no outro extremo da balança. É o auge do otimismo. Por mais que ainda faltem 60 e poucos por cento para esses 30% virar 100, Uhum. eu acho que boa parte daquela incógnita já se materializou em expectativa. Então, eu acho sim que o Trump vai montar a reserva estratégica nacional nesse ano ainda, mas além dessa questão do tempo, do quando, tem uma diferença grande entre o mínimo que ele pode fazer e o máximo que ele pode fazer. O mínimo que ele pode fazer é simplesmente pegar todos os Bitcoin que os Estados Unidos têm hoje em custódia, a maioria vem de processos legais, e ele se comprometer a nunca vender isso. Isso é o mínimo que ele pode fazer. O máximo que ele pode fazer é acatar um projeto de lei que está circulando no Congresso que propõe a compra de 1 milhão de Bitcoin a mercado nos próximos 5 anos por parte do governo. Nossa. Isso aí seria um absurdo porque você tem o maior país do mundo imprimindo dinheiro e se endividando para comprar uma moeda mágica da internet com o plano explícito dessa moeda mágica da internet ajudar a pagar a dívida soberana deles lá na frente. E 1 milhão é mais que o dobro do que o Michael Saylor tem hoje, assim, só para colocar em perspectiva. Uhum. 1 milhão tornaria eles os maiores detentores de Bitcoin É muita do grana. mundo. É o tanto que o Satoshi teoricamente tem, né? É Exatamente. mais que o Satoshi, que é o criador da parada. Pau a pau com o Satoshi. Caraca, que doideira. Mas, cara, desculpa, tem Não, um imagina. ponto que é legal, que é isso que ele trouxe de... Existe um range do que você vai fazer, assim, você tem um efeito de certeza de, vai rolar a reserva, mas ela pode ser do tamanho A, B, C até Z. E no ano retrasado, antes da aprovação dos ETFs, se especulava quanto seria, por exemplo, o fluxo de capital que entraria nos ETFs em 2024. E muito do mercado eles esperava 15 bilhões, 20 bilhões. A gente teve 36 ou 33, se eu não me engano, de inflow. Então foi o dobro da expectativa do mercado. E talvez isso explique um pouco de por que o preço subiu em antecipação ao ETF, mas também subiu depois do ETF. Entre perfeito. vários outros fatores. Perfeito. Mas tem esse ponto, né? Uma coisa é você saber se sim ou não vai acontecer a reserva. Outra coisa é o tamanho dela, e aí realmente pode mudar muito o resultado. Eu não sei se vocês têm a mesma percepção, mas vocês sabem mais ou menos qual que é o percentual do mercado de Bitcoin? Qual o percentual dos Bitcoins eles estão na mão de pessoas físicas? Varia. E quanto que tá na mão de empresa? Quanto que tá na mão de fundo, ETF? Tem esse percentual? Cara, eu vi 2 números, é muito difícil você chegar a números concretos. Eu vi um estudo da Bitwise, que se não me engano era 54% de indivíduos / não atribuídos, os outros 46% dividido entre tudo, né? Então, eu tenho um número aqui, depois eu posso pegar. Mas eu vi um outro estudo que eu não lembro qual que era a fonte, mas falava um pouco mais na mão de indivíduos. Então, a maioria ainda está na mão de pessoas físicas ou que a gente não sabe exatamente quem é, e se fosse, acho que grande o suficiente, a gente talvez saberia, né? Eu acho que esse 50% é um bom chute. Uns 20, 30% perdidos, uns 20% na mão de empresa, instituição, e o resto na mão de pessoa física. É complicado que pessoa física pode ter através de um ETF, pode ter através de uma corretora. Então, no limite, você nunca consegue atribuir precisamente, né? Sim, não, é perfeito. Mas se você considera que 20%, 30% está perdido, esse percentual de 50% na mão de pessoa física já subiria, né? Do que é negociado. Porque qual que é a minha ideia? O que eu estava pensando? Se, por um lado, as pessoas falam, já está uma boa parte do movimento precificado, eu até acreditaria nisso se
a maior parte dos negócios que a gente vê em Bitcoin, eles fossem de investidores institucionais. Então, Você acredita que os fundos, institucionais gestoras... precificam melhor, sabem mais do que os de varejo? É, porque o cara, assim, o que que eu penso? O cara fala, pô, vai ter a reserva os Estados Unidos vão montar a reserva. O institucional, ele já começa a comprar. A pessoa física, normalmente, aqui no Brasil, a gente vê isso muito com fundo imobiliário. Ah, vai subir a Selic e então eu vou vender ativo de risco. Quando subir, eu vou vender. E o institucional já está vendendo, o preço já está caindo. Então, na minha cabeça, e até vocês podem me trazer uma visão um pouco diferente. Isso acontece com o mercado de cripto. Então, pô, por mais que esteja precificado em né, em casa de aposta e tudo, será que a pessoa física ela não esperaria de fato o movimento para, pô, agora os Estados Unidos começou a comprar, hein? Vou comprar Agora mais. estou confortável para ir também. Né? Então eu também enxergo isso por esses mercados que são muito mais formados por pessoa física. Por mais que, pô, nas pesquisas lá estão precificando, tal, o institucional ele representa um valor tão pequeno que acho que agora o impulso pode ter vindo só dele. Depois que a pessoa física começa a ver, opa, começou a comprar, começaram a montar reserva, agora eu vou. Não sei, qual que é a opinião de vocês? Eu sinto que o mercado de cripto é uma criptonita para a teoria dos mercados eficientes. Porque você falou de movimentos de política monetária que as pessoas se antecipam e tradam antes, né? Antecipando, enfim, fazendo com que os preços se movam na direção ali que está todo mundo achando que deve se mover. Só que a política monetária do Bitcoin é a mesma faz 15 anos. Ela está dada. A informação sempre esteve disponível. Todo mundo sempre soube que ia ter o halving a cada 4 anos e em torno dos halvings os movimentos de preço até hoje foram parecidos. Na segunda, terceira, na quarta vez que aconteceu, tinha muita gente me perguntando, mas espera aí, o mercado não deveria ser eficiente? Não deveria ter precificado isso antes, né? E tem uma anedota que eu escutei uma vez em cripto que eu acho que é muito válida para todo tipo de mercado, que é do estagiário chegando num fundo e olhando lá, mas vai acontecer esse tal desse halving, esse negócio aqui, isso já não deveria estar precificado, né? O mercado não deveria ser eficiente. E aí o chefe responde para o estagiário, querido Stag, quem você acha que torna o mercado eficiente, né? Quem tem acesso à informação e capitaliza em cima dela. Então, fora das nossas bolhas, não tem ninguém que nunca ouviu falar em reserva estratégica de Bitcoin e não listaria essa nem entre as 10 prioridades do governo Trump. Então é um assunto de nicho ainda e eu venho esperando o mercado ser eficiente e incorporar os 100 e poucos halvings que ainda vão acontecer no Bitcoin e o fato de que a gente tem clareza e precisão sobre toda a política monetária futura dele e, enfim, as pessoas ainda estão descobrindo esse ativo, ainda estão se deixando levar pela mentalidade de manada, ainda estão chegando em hordas e indo embora em hordas do mercado, então a adoção ela não é monotônica, ela acontece em ondas e nisso vem ruído e vem arbitrariedades e vem essa ineficiência do mercado que, pô, se você tem clareza do que está acontecendo na sua cabeça, age em cima que é você que vai fazer o mercado ser mais eficiente.